Muito boa noite. Último domingo de 2018. Passou, rapidinho. Então vamos aproveitar esta oportunidade, já que estamos aqui, né? Para assimilarmos, né, a lição da noite e tirarmos proveito enquanto estamos na escola, né? Porque a terra nada mais é para nós outros do que uma escola. Então, que a gente aproveite cada dia, cada amanhecer, cada vinda à casa espírita, porque é sempre uma renovação, né, de vontades, de atitudes. Então, hoje a nossa irmã vai falar sobre Jesus e as parábolas. É um tema assim bastante instigante. Então, vamos já procurando nos interiorizarmos, fazermos a nossa prece, que a palestra é dela. Deus, querido Pai, Jesus, amado Mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós e que a nossa irmã, que fará uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Terezinha Vogas, com a palavra. Vamos nós. Bom, é dezembro, é Natal, é Jesus, mesmo sabendo que Jesus é todo dia, né? E que Natal também é todo dia. Mas a gente passou os últimos dias, né, sempre desejando Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e sempre, né, desejando ao outro a felicidade, né? Jesus nos deu a receita, né, o modelo necessário, o ensinamento necessário para que a gente adquirisse, pelo menos, não a felicidade plena, porque aqui a Terra ainda é um planeta de provas e expiações, mas que a gente conseguisse viver cada vez mais em harmonia conosco e com o outro e, consequentemente, progredirmos em busca dessa felicidade. E aí, a gente vai começar a falar sobre isso. Jesus e as parábolas. Jesus, o espírito mais perfeito que viveu na Terra, recebeu de Deus a tarefa de administrar a formação e a evolução do planeta e dos seus habitantes. Para atender aos desígnios de Deus, utilizou da evolução espiritual conquistada como espírito perfeito e puro. Então, ele começou simples e ignorante, como cada um de nós, fez sua caminhada evolutiva, adquiriu a perfeição relativa, né, aqui, para vir como missionário aqui na Terra, nos servir de guia e nos servir de exemplo, e para que a gente conquistasse essa felicidade tão por nós desejada, né? Então, enquanto o espírito que aqui viveu, ele adquiriu, em relação ao planeta, a perfeição máxima e a pureza máxima adquirida. Jesus viveu entre os homens para ensinar-lhes o caminho do bem e da verdadeira felicidade. No entanto, a distância entre ele e as criaturas humanas é quase infinita. Ou seja, a distância entre a perfeição do Cristo e a nossa é quase que infinita, né? Ou seja, é muito, muito ainda que nos falta para alcançar a perfeição adquirida pelo Cristo que aqui viveu entre nós. Ao se dirigir aos homens da terra para falar de Deus e das verdades eternas, Jesus encontrava dificuldades. Imagina, se hoje ainda nós temos dificuldade em entendê-lo, imagina há 2000 anos atrás, né? Pois a sua mensagem de amor era praticamente uma negação da realidade do tempo em que viveu.
Falar em amor naquela época era algo quase que proibido. E a gente vai ver por quê. Os romanos, dominadores da terra naquela época, diziam que o amor não era digno dos homens fortes e poderosos, pois ele fragilizava a personalidade humana e era típico dos escravos e das mulheres, seres sem alma e sem qualquer outro significado de maior importância. Então, amar naquele tempo significava fraqueza, significava alguém que não merecia estar no poder. E a esse sentimento não estava destinado, na visão dos romanos, a uma visão para que os homens que adquirissem e quisessem o poder assumisse essa postura do amor, né, de amar. Assim, sua mensagem, ou seja, a mensagem de Jesus, tinha que ter uma finalidade pedagógica e deveria ser adequada à consciência e compreensão da criatura primitiva que lhe ouvia. Ou seja, ele tinha que arranjar artifícios, meios para falar àquela população, àquele povo, que muitas vezes poderemos ser nós mesmos, né? Ele tinha que usar de artifícios para conseguir falar, exercer a sua missão, cumprir com as suas responsabilidades assumidas, para poder falar a esse povo, tocar-lhe o coração. E isso ele não podia falar claramente, ele não podia, né, falar claramente do amor, porque isso os romanos, os poderosos, não aceitavam. Então, diante de tanta dificuldade, como esclarecer o homem daquele tempo sobre as verdades e as leis de Deus, se eles não tinham maturidade, nem o conhecimento necessário para a devida compreensão? Olha que missão difícil, né? Como era difícil. A gente fala, né? Os missionários sempre têm missões muito difíceis, como Kardec teve da codificação, o Cristo também teve. Imagina falar para um povo que na época só pensava em poder, numa sociedade exatamente que não acreditava, não aceitava falar do amor. Como pregar, como trazer a mensagem divina a esse povo, tocar esse povo, o coração desse povo, sem poder falar de forma clara, direta, pois não era aceito. Então era uma missão também muito difícil, né? Foi uma missão muito difícil. E se ele desempenhou tão bem, é porque ele tinha o preparo necessário para isso, né? Então, continuando, era indispensável que Jesus criasse ou usasse um método que alcançasse aquele nível de entendimento tão limitado, que provavelmente nós também estaríamos, né? Estávamos lá, entre aqueles povos, né? Então ele teve que usar métodos que pudessem despertar, né? Deixar essa mensagem e ela permanecesse como permaneceu até os dias de hoje. Conclusão, diante desse impasse, ele precisava exercer a sua missão, cumprir sua missão, falar de amor, mas como falar para uma população que não tinha maturidade espiritual suficiente e nem o conhecimento para entender a sua mensagem? Diante dessa incapacidade do ser humano em compreender o verdadeiro sentido da vida e as leis que regem todo o processo da evolução e dos seres e das coisas, Jesus lançou mão das parábolas para ministrar os seus ensinamentos. Então, foi o recurso que ele utilizou, o recurso didático, né, metodológico escolhido por ele, para passar essa mensagem, né, de Deus, a segunda revelação, que a primeira foi em Moisés, a segunda no Cristo, e a terceira, que é a doutrina espírita, né? Então, ele utilizou dessa metodologia para ministrar esses ensinamentos. Mas o que são parábolas? Que a gente escuta muito falar em parábolas, em fábulas. E o que são realmente parábolas? Parábola é uma palavra que origina-se do grego parabolé,
e do latim parábola, e que significa comparação, história simbólica ou símbolo. Ou seja, é um texto que eu estabeleço comparações que ocorrem a nível mental. São simbologias, são histórias, né, que simbolizam, que nós conseguimos fazer associações. E também pode ser, definida como um símbolo representativo, né? Ao falarmos das parábolas do Evangelho, falamos do símbolo, de uma história ou da aplicação de um ensinamento que não pôde ser entendido diretamente na época, devido à incapacidade e às limitações intelectual, moral e sociológica dos espíritos compreenderem o que Jesus ensinava no período em que aqui viveu. Então, quando a gente fala de parábolas, né, do Evangelho, nós estamos falando de um texto simbólico que foi, né, proferido pelo Cristo enquanto aqui viveu, mas que não foi entendido na época. Ele foi falado de uma maneira implícita e que não foi entendido na sua plenitude devido à incapacidade, às limitações intelectual do povo que vivia aqui na época. E aí a gente vai pensar assim, mas então, se não entendia, se ele utilizou dessas parábolas que muita gente até hoje ainda não entende, com que finalidade? Porque as parábolas, é necessário uma leitura que a gente fala, é uma leitura mais... não é uma leitura rasa, clara, que você chega, lê e compreende. É necessário fazer associações. É necessário adentrar o texto e ler nas entrelinhas, né? Nas mensagens subliminares, ou seja, que estão escondidas. E isso teve uma finalidade também, não somente pelo povo da época não estar preparado para entendê-las, mas tem um outro propósito, a utilização das parábolas para os ensinamentos do Cristo. No capítulo 18, a gente vai ver logo em seguida qual é esse propósito. No capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no que diz instrução dos Espíritos, o item ao que se tem lhe dará, encontramos o seguinte texto sobre as parábolas de Jesus. E chegando-se a ele, os discípulos perguntaram: Mestre, por que falas por parábolas? Os apóstolos tiveram curiosidade e perguntaram ao Cristo por que ele não falava diretamente. Ele falava por parábolas, né? A gente já viu que primeiro não se podia falar em amor diretamente, porque não era aceito ainda pelos romanos, porque falar de amor significava algo que não era aceito, porque o amor enfraquecia o homem, né? Isso era um sentimento somente aceito para os escravos e as mulheres, que eram considerados seres sem alma. E aí, diante da pergunta dos apóstolos, dos discípulos, Jesus respondeu: por que ele falava por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ou seja, porque os discípulos já tinham condições de entender a mensagem. E o povo, né, da época, com certeza nós também estamos lá, né, estávamos lá, não tínhamos condições, como a gente ainda não entendeu totalmente a mensagem até hoje. Continuando, porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Ou seja, aquele que tem o entendimento, cada vez mais vai ampliar, vai conseguir, né, aumentar esse conhecimento. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Não se trata
de bens materiais, mas sim de entendimento, de conhecimento, de verdade, né? Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Ou seja, quando a gente está, para exemplificar isso aqui, quando a gente escuta uma pessoa falar numa língua estrangeira que a gente não domina, a gente ouve e não entende. A gente vê muitas coisas, né? Noticiários, vê determinadas situações que não compreende, porque aquele conhecimento, né, não nos é familiar. Então é dessa forma, aquele que ouvia Jesus e que não conseguia entender, porque não estava preparado, não tinha a maturidade espiritual e o conhecimento necessário, né, para entendê-lo, iam vê-lo e não conseguiria vê-lo, né? Mesmo vendo, não conseguiriam vê-lo, e nem ouvindo conseguiriam entendê-lo. Pelo trecho se observa, né, pelo esse trecho dito por Jesus, se observa claramente que os fariseus e a maioria dos judeus, em ouvindo a exposição da parábola, só viam a figura alegórica que lhes era mostrada. Assim como quem não quebra nós, só lhe vê a casca. Então a parábola é necessário, da mesma maneira que a gente só come a nós, né? Só vai ver a semente da nós se a gente quebrar a casca, assim é a parábola. É necessário desfiá-la, é necessário desconstruí-la, desmontá-la, entendê-la nas suas entrelinhas. E aí a gente vai continuar, e isso teve uma razão por quê, né? Por que Jesus utilizou, mesmo além desse não entendimento, tem outras razões. Jesus não apenas estava consciente da dificuldade daquela maioria captar a mensagem que se ocultava sobre a alegoria, sobre a parábola, como também reconhecia a necessidade de assim proceder, como uma forma de preservar a pureza de sua doutrina. Aí vocês vão dizer, mas se ninguém entendia, então qual é essa a intenção de Jesus, né? Porque as pessoas não conseguiam entender a sua mensagem, apenas, né, contavam como historinhas infantis, ouviam como mera curiosidade, mas não conseguiam tirar dali nenhuma mensagem. E ele via isso, uma necessidade de preservar a pureza da sua doutrina. E a gente vai ver por que isso. Jesus, conhecendo de antemão que os seus ensinamentos sofreriam mais tarde o impacto de interesses de grupos e de pessoas empenhados na continuidade de sistemas obscuros, o mestre achou adequado fazer com que muitos dos seus ensinamentos fossem ministrados em forma de parábolas. Ou seja, ele já sabia que os seus ensinamentos, que a sua mensagem seria, ao longo do tempo, ela seria transformada, seria modificada por grupos políticos, por interesses pessoais, de igrejas, inclusive, de instituições. Eles seriam, vamos dizer assim, alterados, e aí, né, pelos sistemas obscuros, ou seja, que não tinham interesse da revelação da verdade. Então ele utilizou das parábolas exatamente por isso, porque as pessoas não compreenderam e achavam que eram historinhas bobas, que passariam e que não tinham nenhum ensinamento nisso daí. Então, era para preservar exatamente o conhecimento que ele veio com a missão de passar, com o ensinamento que ele veio com a missão de divulgar e deixar até hoje, né, que não foi superado, e creio que não será, porque a verdade, ela é eterna, né? E o conhecimento e o ensinamento deixado por Jesus, ele só veio ser reafirmado com a doutrina espírita, e acredito que seja assim eternamente, né?
Continuando, seriam da mesma natureza, né? Esses conhecimentos, ele fez uma comparação. Seriam da mesma natureza de uma castanha, que em tempo propício deveria ser partida para que de seu interior se retirassem a saborosa noz, né? Então, ela tem todo o tempo de amadurecimento, a noz, né? Tem todo o tempo de germinação, amadurecimento necessário, e vai chegar o momento propício para quebrá-la e dali a gente tirar a noz saborosa. Assim são as parábolas, é a mensagem deixada pelo Cristo. Ia chegar o tempo que as pessoas iam compreendê-la, né? O amadurecimento espiritual, o conhecimento ia se alastrando, nós íamos evoluindo e tendo condições para entendê-lo. Julgando que as parábolas constituíam mera divagação e não atinando para o seu verdadeiro sentido, os mentores religiosos da Idade Média permitiram que elas passassem inalteradas, livre das alterações. Então Jesus já sabia disso anteriormente, porque todos consideravam como as historinhas infantis, coisinhas bobas que não tinham, né, nenhum sentido. Isso daí pode passar. Isso aí não vai esclarecer, não vai fazer com que as pessoas compreendam a verdade. E esse tipo de escrito ele é muito utilizado nos períodos repressivos. Se a gente pegar o período da ditadura militar no Brasil e em tantas outras, os textos escritos são escritos em metáforas, em parábolas, para que os governantes, em geral, que não têm uma visão muito ampla, eles deixem passar as músicas, os textos, a literatura, eles passam despercebido e a população mais atenta acabam tomando conhecimento. Então isso daí, que hoje, né, muito falado da metáfora, Jesus já utilizou, era um mestre, um professor, na arte de utilizar das metáforas, das fábulas, né, para que esse conhecimento chegasse até nós de forma inalterada. Entendendo, portanto, a necessidade daquele povo, né, Jesus entendendo a necessidade daquele povo, nós, quem sabe, Jesus não os deixou só. Prometeu que no tempo certo, com a possibilidade de entendimento das causas das coisas, pediria a Deus que enviasse ao mundo o Consolador que estabeleceria novamente seus ensinos, dando a eles mais real significação, já que o coração dos homens estaria menos endurecido para receber os ensinamentos. Então, ele não nos abandonou, ele pediu ao Pai, né, que nos enviasse em um outro momento, uma nova oportunidade, para que pudéssemos tomar conhecimento de forma mais ampla desses ensinamentos, desses conhecimentos, dessa verdade, né? Porque esse conhecimento tivesse um significado mais realista, mais próximo de nós, já que os nossos corações estariam mais preparados, estariam menos endurecidos e com certeza receberiam com mais naturalidade esses conhecimentos. E continuando, né, Jesus disse: se me amais, guardai os meus ensinamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Esse Consolador se chama o Espiritismo, a doutrina espírita, né? É a terceira revelação. Então, Jesus disse: se me amais, guardais os meus ensinamentos, quer dizer, aquilo que eu disse, né? Aquilo que eu ensinei. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não conhece, ainda continuando na fala do Cristo. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará entre vós. Por quê? Jesus foi, né, cumpriu a parte dele e partiu. O Consolador, ele está entre nós, porque ele permanece, ele não parte, né?
Ele fica, ele está permanecendo conosco. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Exatamente, porque a doutrina espírita, ela não veio, né, contrariar os ensinamentos de Jesus. Pelo contrário, ela veio reafirmar e ampliar esse entendimento, nos esclarecer de uma forma mais plena, porque hoje nós temos maiores possibilidades de entendê-la. Hoje nós temos um amadurecimento espiritual maior, temos um nível de conhecimento maior da vida. Hoje ninguém é apedrejado, ninguém é perseguido por falar de amor. Então, hoje, né, nós temos maiores condições de entender a mensagem do Cristo, que veio sendo reafirmada através dos tempos, né, pela doutrina espírita. Está aí no Consolador prometido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. Conforme prometido, a parte de Jesus está sendo cumprida, bem como a do Pai, né, de Deus. Pois há 2018 anos estamos tendo oportunidades para entender a mensagem do Cristo e de viver como Ele nos ensinou. Apesar de tudo isso, ainda hoje, mesmo com o Consolador, que é o Espiritismo, continuamos incapazes de praticar a nossa parte. Ou seja, tentamos, mas a gente não conseguiu entender na profundidade, né, a intensa profundidade, os ensinamentos deixados pelo Cristo e reafirmados pela doutrina espírita. Portanto, é nosso dever, enquanto espíritas, buscarmos o entendimento e a reflexão sobre os ensinamentos deixados pelo Cristo para alcançarmos o crescimento na direção do bem, da evolução espiritual, da aquisição do amor a Deus e ao próximo como a nós mesmos, né? Então, nós, enquanto espírita, por termos conhecimento, temos um entendimento de que, além do ensinamento deixado pelo Cristo, Ele, né, pediu ao Pai para que nós tivéssemos uma outra oportunidade de recebermos esse Consolador, que é o Espiritismo, que é a doutrina espírita, e nós termos, né, tido essa grande oportunidade nessa encarnação, se não estivemos em outras, mas pelo menos nessa, de entrar em contato com esse ensinamento, com esse conhecimento, nós temos maiores responsabilidades em relação a praticarmos esses ensinamentos, de alcançarmos esse entendimento para que a gente possa caminhar na direção do bem, buscar a evolução e principalmente adquirir, né, cada vez mais e aperfeiçoar mais esse amor a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Também devemos procurar entender a forma amorosa e pedagógica que Jesus nos falou ao coração, por meio de parábolas, para então tentar voos mais altos em direção à compreensão de Deus. Então a gente tem que entender e essa forma amorosa que Deus, né, que Jesus adotou, da metodologia pedagógica que Ele utilizou para que essa mensagem, né, chegasse até nós, ultrapassasse, né, os séculos e séculos e chegasse até nós de forma que não fosse alterada e que a gente possa, né, entender isso como uma grande dádiva, como um grande sacrifício que Jesus fez, teve que passar, enfrentar todas as dificuldades para que essa mensagem chegasse até nós. Valor das parábolas, né? Porque a gente fica, qual é o valor dessas parábolas? Ela é transcultural. O que é transcultural? Ela ultrapassa qualquer fronteira da cultura, né? Qualquer povo. São válidas em toda parte. São verdades eternas, né? Os seus ensinamentos, no Brasil, na Espanha, na África, em qualquer lugar, é transcultural. Desde que se aceite,
né, as verdades ditas pelo Cristo, ela ultrapassa a questão da fronteira de país, de cultura. Ela é atemporal, porque ela fala ao fundo do nosso ser e não varia em função do tempo. Tanto é que ela ultrapassou, né? As parábolas ultrapassaram as décadas, os séculos, e chegam até nós servindo como modelo, como referência de ensinamento. Elas ultrapassam a questão do tempo. Simbólicos, porque é uma comunicação que atinge aos eruditos ou aos ignorantes, aos modernos ou aos antiquados. Aqueles eruditos que têm maior conhecimento, domínio, né, da leitura, do entendimento das mensagens subliminares, e aos ignorantes também, que ficam ali guardadas como fossem a semente da noz, que um dia será despertada, né? Que naquele momento, às vezes, compreende apenas como uma historinha, mas que num dado momento, essa casca da noz explode e tem a visibilidade da semente. Assim é aquele que ainda não entendeu, mas que um dia terá a possibilidade do entendimento. É um conhecimento subversivo, né? Desafiam a ordem estabelecida, as estruturas sociais e os sistemas de valores. Por quê? Tanto é que foi um dos métodos que ele usou para que esse conhecimento, para que esse ensinamento ultrapassasse a Idade Média, os chefes religiosos não tivessem o poder de entendê-la na sua integridade, e ele chegasse até nós. E é subversivo no sentido quando ele utiliza de palavras, né, do sentido, quando ele fala do bom samaritano, quando ele fala da pecadora, da Maria Madalena, é um conhecimento que subverte a ordem, ou seja, que vai de encontro, né, vai realmente contra as regras estabelecidas pela sociedade, porque principalmente da época, que até hoje a gente vê em alguns países, principalmente no Oriente Médio, que as mulheres adultas são apedrejadas até a morte. Aquele que toma uma posição contrária a isso é uma atitude subversiva, é uma atitude contrária às ordens e às regras e os costumes estabelecidos pela sociedade da época e hoje também. Que se a gente pensar de uma forma fria, a gente vê hoje que muito evoluímos, mas muito ainda temos para evoluir. Porque hoje, quando se faz a coisa certa, quando você toma atitudes corretas, são quase atitudes subversivas, porque não é comum, não é natural você encontrar um objeto e entregar. Em geral, os costumes de você encontra e fica para você. Em geral, não é quando você não respeita as regras do trânsito, quando você respeita as leis de um país. Isso, em geral, você é tomado como alguém bobo. É uma atitude quase que subversiva, porque não é a regra geral. É quase que ter vantagem, levar vantagem de tudo, é quase que a lei, a regra e a normalidade, né? Então, quando Jesus toma esses partidos dos excluídos, daqueles que são dos doentes, dos aflitos, é uma atitude subversiva para a época, que em geral era ser conivente com o sistema, com as situações que aconteciam. Caixa de ressonância, né, que é um eco que vai e volta. Essas parábolas funcionam como caixa de ressonância. São um espelho. Através delas, o ouvinte vê a si mesmo como ele é e não como pretende ser. São oportunidades, através da parábola, para a gente se ver realmente como a gente é, e não como a gente pretende ser. São ensinamentos ali de como a gente age e da forma que a gente deveria agir. São ensinamentos provocadores as parábolas.
forçam o ouvinte a reavaliar o próprio comportamento, pensamento e emoções. Ele nos provoca, as parábolas, né? Eles nos fazem pensar, refletir sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas emoções, sobre as nossas atitudes. Sacodem-nos, induzem-nos a nos reformar e a nos renovar. Tiram-nos do engano a respeito de nós mesmos e da falta de propósito verdadeiro. Ou seja, nos coloca em xeque, nos coloca frente a frente com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições. E nos sacode, nos fazendo acordar para que a gente tome atitudes diferentes. As parábolas são ensinamentos proféticos e precursor. Nos mostra o que se deve e o que não se deve aceitar. Manifesta a fidelidade de Deus, que é amor, e como tal, resposta para todos os conflitos humanos. Então ali, né, o conhecimento que é ali divulgado nos mostra o que nós devemos e o que não devemos aceitar. O que devemos fazer e o que não devemos fazer. Enfim, nos mostra, nos coloca frente a frente com o certo, o errado, com o bem e o mal. Propósito das parábolas. As parábolas de Jesus foram contadas para provocar reação, para forçar os ouvintes a tomarem decisões. Ele tinha como, vamos dizer assim, como objetivo nos forçar, né? Forçar o povo da época a pensar, a reagir diante dos questionamentos. E aí, olha como ele fez, sempre os verbos que Jesus utilizava no imperativo, nos sacudindo, nos fazendo reagir, pensar sobre aquilo. E ele perguntava, né, em trechos das parábolas, que pensais vós? Então ele não dava o conhecimento pronto, ele fazia com que pensássemos sobre as atitudes, sobre os conhecimentos que estavam sendo ministrados. Enfim, ele nos levava a ter opinião própria e não sermos vaquinha de presépio, né? Balançar a cabeça para tudo. E ele sempre nos levava, nos dava esse sacode, ó. Que pensais vós? Com isso ele exigia dos ouvintes respostas à pergunta ou lhes levava a tomar uma atitude. Então, não era um conhecimento que ele levava para que a gente ficasse de forma passiva, ouvindo e simplesmente aceitando aquilo como única e total verdade. Ele nos balançava que pensássemos junto com ele e tomarmos atitudes em relação. A parábola é contada não, né, na época do Cristo, não para entretenimento, ou seja, para diversão, mas para mover os ouvintes à ação. Olha como que ele instigava. Todos os verbos aparecem no imperativo. Vai tu e fazes o mesmo. Que vos parece? Quem dentre vós não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então ele nos chamava o quê? A atitude, a responsabilidade, a pensar. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Sempre nos instigando, nos levando a pensar, refletir e não aceitarmos de cabeça baixa tudo que fosse falado. E é assim até hoje, né? A doutrina espírita também fala sobre isso, que a gente é preferível que a gente duvide de uma verdade do que aceite sem mentiras, né? Então a gente tem que questionar, pensar, refletir, e esses eram ensinamentos do Cristo, nos dando sacode, nos levando a pensar, refletir. A parábola não indica lições explícitas, claras, falava que todo mundo entendesse. Apenas sugere implicitamente, ou seja, dá dicas, né? Dá orientações. Ele simplesmente mostra possibilidades, mas não dá resposta pronta. As parábolas não têm essa finalidade. O ouvinte tem que raciocinar, tem que esforçar-se para achar o seu sentido. Os acomodados não percebem a riqueza dessas histórias. Ouvem, mas não entendem.
Então é necessário você ler nas entrelinhas, procurar descobrir o que realmente o Cristo estava querendo dizer com aquilo naquele momento. O ensino do Cristo partia da vida para chegar à vida. Ele partia do dia a dia do povo da época, ele utilizava das atividades do cotidiano do povo da época para poder ensinar, para poder levar a esse povo chegar a pensar na vida, mas aí na vida plena, não só no seu cotidiano. O ensino de Jesus partia da vida concreta do povo para quem se dirigia. Então ele falava ao povo da época de acordo com o momento, com as circunstâncias, com a vida daquele povo. Hoje podemos dizer que estas mesmas parábolas não mais correspondem à vida concreta das pessoas em nossa sociedade atual. Porque ele falava, por exemplo, de semeaduras, ele falava muito em relação a determinados costumes que na época existiam e que hoje não mais, mas a gente hoje consegue fazer assimilações. Apesar da vida ter sido, movimentada, hoje nós temos uma sociedade mais industrializada, uma sociedade mais tecnológica, com muito mais comunicação, mas mesmo assim a gente consegue tirar proveitos e tirar ensinamentos das parábolas da época. Mas se prestarmos atenção, perceberemos que 3 traços estão sempre presentes no método das parábolas de Jesus. O comportamento, ele sempre fala em todas, em geral, nas suas parábolas, tem lições sobre o comportamento, como o caso do apedrejamento da mulher adulta. É um comportamento inadequado na época e principalmente hoje, que a gente ainda vê esse tipo de coisa acontecendo. Então, hoje, se também não tem um apedrejamento material, mas existe outros tipos de apedrejamentos que a nossa sociedade faz, não só em relação à mulher, mas em relação ao diferente, à criança especial, ao velho, ao idoso, ao pobre, aquele que é analfabeto, ao indígena, ao negro, ao favelado, enfim, todo aquele que foge dos padrões ditos pela normalidade, aceitos como normal, nós apedrejamos, que muitas vezes não é uma pedra física, mas é a pedra da indiferença, é a pedra do egoísmo, do orgulho, enfim, e de tantas outras pedradas que a gente acaba dando e jogando e até recebendo em determinados momentos. O outro que está sempre presente é o diálogo, porque quando a gente viu ali que pensais sobre isso, ele não falava sozinho, ele instigava para que o outro respondesse. Então, em suas parábolas, ele sempre estabeleceu o diálogo. Ele queria ouvir a opinião do outro, Ele queria que o outro se posicionasse diante da sua fala. E a experiência. Então, ele parte, sempre está presente ali a experiência, o cotidiano, o dia a dia das pessoas sempre vão aparecer. Continuando, uso e costumes sociais, nas parábolas. Então, nessas parábolas que aqui estão, ele sempre o uso e costumes sociais vão se trazer presente nessas parábolas dele. Os 10 talentos, as bodas, o bom samaritano, o rico avarento, os primeiros lugares, o rico e o pobre, são parábolas que estão falando sobre usos e costumes.
sobre o assunto doméstico e de família. Quem hoje não tem assunto doméstico e de família para discutir? E ele ali fala, né, nas parábolas, sobre os 2 filhos, que na época ele exemplificou, mas que também hoje a gente tem os problemas familiares que a gente pode trazer esses conhecimentos sobre o filho pródigo, sobre o bom e o mau servo, sobre o homem previdente, sobre a candeia. Quando ele estava falando dessas parábolas, ele estava tratando de assuntos domésticos e familiares. Da vida rural. Hoje a gente sabe que a maior parte da população está nas cidades, mas a gente pode fazer a transferência. Quando a gente vê o semeador, a semeadura aqui não quer dizer só de sementes de plantas, pode ser semente de conhecimento. A gente pode transferir para os dias atuais, né? O trigo e o joio, separar a verdade da mentira, o bem e o mal. Então, naquela época, ele utilizava desses argumentos, porque esses eram familiares ao povo da época. Mas hoje a gente pode fazer essa transferência, né? Para a sociedade mais civilizada. O grão de mostarda, a ovelha desgarrada, a figueira que secou, a semente que brota e o bom pastor. A gente via, né, a gente pode ver que todos os ensinamentos ministrados na época estavam associados à vida daquele povo na época. Mas se a gente ler nas entrelinhas, a gente vai conseguir transferir esses ensinamentos para a vida da sociedade atual. Basta que a gente utilize uma metáfora em cima dessas parábolas. No entanto, todas as parábolas têm um significado que pode ser trazido para os dias atuais. Mas será que hoje já conseguimos entender totalmente o significado das parábolas de Jesus? A gente pergunta, né? É uma pergunta para a gente pensar sobre ela. Será que a gente hoje, 2018 anos depois, consegue entender em sua profundidade as parábolas ensinadas pelo Cristo? O método de Jesus continua um exemplo para nós. É um modelo, né, para ser seguido. O método dele é comparativo, trazendo esse conhecimento da vida para a vida. Ou seja, associando conhecimento e vida, relacionando a teoria com a prática. As palavras de Jesus têm sempre o sabor da atualidade, porque elas não passam, elas são atemporais, como a gente viu. Elas atravessaram séculos e séculos e com certeza atravessarão mais séculos e séculos sem fim. Por isso, vale a pena nos perguntar: qual o sentido da vida? A felicidade? Encontramos essa afirmativa nas parábolas? O verdadeiro sentido da vida é a evolução, é o crescimento moral e espiritual. Esse é o verdadeiro sentido da vida. Jesus não falava somente por parábolas. Por isso, quando ele disse: vós sois deuses, tudo que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais ainda. Ele estava apresentando ao homem o caminho da evolução, das conquistas diversificadas que fariam qualquer um de nós igualar-se a ele e aos seus poderes. Então, ele não falava somente por parábolas. Quando ele disse, vós sois deuses, ele estava nos ensinando, nos propondo a evolução. Porque a partir do nosso crescimento espiritual, da nossa evolução, nós conseguiremos fazer o que ele fez e, segundo ele, muito mais. A felicidade é uma decorrência do conhecimento superior que nos posiciona como operários de Deus, construindo, servindo e amando. Estas afirmativas se encontram distribuídas nas parábolas, pois o fundamento do pensamento cristão é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, essa
a felicidade plena, desejável por todos nós, ela só vai ser adquirida a partir do momento que tivermos conhecimento da verdade e vivermos em harmonia, procurarmos amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. O conhecimento pleno é que nos dá, né, será a chave de segurança para o alcance dessa felicidade. Porque quando a gente tem esse conhecimento e essa certeza de que eu não serei feliz sozinha, só serei feliz quando todos ao meu redor tiverem possibilidades, né, de serem felizes tanto quanto eu, só assim eu alcançarei a plenitude da felicidade. É comum que as pessoas compreendam a mesma parábola de modo diferente, diverso. E isso ocorre pela diferença de valores individuais, de cultura, de evolução. Por isso, muitas vezes, pessoas interpretam ou entendem as parábolas de formas diferentes. Essas diversidades fazem o homem ver as coisas de forma distinta, mas chegará um dia que irá enxergar o eixo em torno do qual giram todas as coisas, o eixo da verdade, porque a verdade é única, ela é eterna, imutável. Então, hoje nós interpretamos, às vezes, devido às nossas dificuldades, às nossas limitações, as parábolas e o ensinamento, tanto da doutrina espírita ou até mesmo do Cristo, de forma diferente, porque nós estamos em graus evolutivos diferentes, mas chegará um momento em que todos nós nos posicionaremos, caminharemos para o eixo da verdade. E como a verdade é única, então, nesse momento, todos nós estaremos interpretando tanto as parábolas como toda a doutrina espírita de uma forma única, né? Que a gente tem visto por aí, e eu espero falar na próxima palestra um pouco sobre isso, sobre a questão das pessoas que se dizem espírita e utilizam de má fé, de forma, como é que fala? Da mediunidade, enfim, não de uma forma legal, porque ainda não compreenderam, não evoluíram o suficiente para fazer desse conhecimento que ainda está, vamos dizer, distorcido, que está pouco aprofundado e, portanto, a gente vê várias, né, diversidades de entendimento, de práticas e etc. A doutrina espírita pode nos ajudar no entendimento das parábolas, porque libera a nossa visão a respeito de todas as coisas. Ela provoca e proporciona o nosso amadurecimento moral e espiritual, dilata o nosso olhar, percepção, compreensão e entendimento do mundo e da vida. Então, a doutrina espírita é uma grande propulsora dessa oportunidade que a gente tem de entender com mais clareza as parábolas, os ensinamentos deixados pelo Cristo, e a gente poder mergulhar nesses textos, dando maior ênfase naqueles ensinamentos que não vieram de forma tão clara, tão explícitas, né? Muita paz para todos. O Natal já passou, mas que o ano novo que vem por aí, que está às portas, que a gente possa buscar essa felicidade em nós mesmos, primeiramente, para poder distribuí-la com o outro e compartilhá-la com o outro. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana de muita paz, luz e compreensão, hoje e sempre.